Agora nós vamos iniciar o nosso projeto de análise de exportações. Nessa primeira parte, nós vamos focar nas primeiras etapas de desenvolvimento do projeto, começando sempre pelo entendimento do escopo, como já aprendemos antes. Aqui, o nosso cliente é uma empresa de exportações de produtos agrícolas, e eles gostariam de um relatório para auxiliar na análise das exportações realizadas por eles para vários países ao longo do ano. O objetivo é entender as oportunidades de venda para aumentar a representatividade dos produtos com menores níveis de exportação. Essa empresa disponibiliza um arquivo de texto gerado pelo sistema ERP que eles utilizam com os dados dessas exportações. E para avaliar as oportunidades de venda, os indicadores necessários para esse relatório serão o valor total em dólares dos produtos exportados. Também nós vamos precisar desse valor de exportação em dólares analisado por produto exportado e por país de destino. Precisamos também da quantidade em quilogramas dos produtos exportados. E, por último, o valor das exportações convertido para real, usando a última cotação do dólar do ano em que esses registros foram feitos. Agora, para avaliar as fontes de dados disponíveis, no caso, a fonte de dados disponível, obtida lá do sistema ERP da empresa, podemos acessar a pasta de arquivos desse projeto e abrir o arquivo de texto chamado BD Exportações. Vamos abrir o arquivo, vou maximizar a janela para a gente ver melhor aqui. E a gente pode perceber que essa base de dados registra a data em que a exportação foi realizada, a quantidade em quilogramas dos produtos exportados, o valor em dólar da exportação, quanto foi arrecadado com aquela exportação, o estado de origem, o estado brasileiro de origem daquele produto, para qual país a exportação foi realizada, o país de destino, o produto que foi exportado, e a gente ainda registra o tipo de exportação que foi feita, né? A via dessa exportação, se foi marítimo, se foi terrestre, foi aérea. E com esses dados, nós vamos obter aqueles indicadores. E se a gente pensa neles e olha para os dados que nós temos à disposição, aparentemente, os primeiros indicadores vão conseguir ser obtidos sem nenhum problema. Se a gente olha para o valor total exportado em dólar, esse valor das vendas, das exportações, sendo avaliado por produto e país de destino, e a quantidade em quilogramas dos produtos exportados, a gente aparentemente não vai ter maiores problemas, porque esses dados estão registrados diretamente na nossa base. Então tá aí, quantidade em quilogramas, valor em dólar, país de destino, o tipo de produto que foi exportado. Agora, se a gente pensa no valor convertido para real, a gente não tem esses dados registrados diretamente. Então, é um desafio que a gente vai precisar resolver. Então, agora, para dar início à etapa de ETL do nosso segundo projeto, nós podemos abrir o arquivo do Power BI Desktop chamado Relatório Exportações. Se por acaso demorar um pouco mais a abrir no seu computador, você pode pausar esse vídeo enquanto o seu arquivo termina de abrir. Como nós já vimos anteriormente, esse arquivo do Power BI Desktop essencialmente está vazio, a gente ainda não tem nenhuma conexão com a nossa base de dados. Agora, nós vamos na guia Página Inicial para iniciar a nossa extração. E dessa vez, podemos clicar na seta de Obter dados, onde vão estar listados para a gente os conectores mais comuns de fontes de dados. E nós vamos conectar com texto/CSV, que é o formato que está na nossa base de dados. Procure, então, a pasta onde está o arquivo com a base de dados. A pasta se chama Projeto Exportação e o arquivo se chama BD Importações. Exportações, na verdade. Vamos dar 2 cliques e, depois de um tempo, uma janela mostrando a prévia daquela base de dados vai ser exibida na nossa tela.
Essa tela é um pouco diferente da conexão com o Excel, que mostrava os objetos contidos naquele arquivo, então as planilhas, objeto tabela, entre outros, e mostra uma configuração da origem do arquivo, ou seja, em relação aos caracteres utilizados, e aí tem algumas configurações relacionadas ao idioma, ao alfabeto utilizado, ao delimitador, que é o caractere que separa cada campo, cada coluna, e geralmente o Power Query já reconhece essas configurações. No nosso caso, ele reconheceu que é a tabulação o separador. Porém, se for necessário, podemos trocar pelas opções padrão que aparecem. Dá para colocar um separador, um delimitador personalizado ou mesmo utilizar a opção largura fixa, que é quando os dados de uma mesma coluna possuem a mesma quantidade de caracteres. Por exemplo, se a data da exportação, todos os dados tivessem sempre 5 caracteres, a quantidade sempre 3 caracteres e assim por diante. Mas, no nosso caso, vamos deixar como a tabulação, que é o correto. Em relação à origem do arquivo, ele reconheceu como essa opção 1252, que é o europeu ocidental, entre parênteses, Windows. Esse geralmente é a origem utilizada quando estamos trabalhando com arquivos de idiomas latinos. Se não for o europeu ocidental Windows, se por acaso tiver algum conflito, algum caractere não reconhecido, uma dica é que dá para utilizar também a origem 65001, que é o tipo Unicode UTF-8. Então, fica como dica caso não funcione o 1252. Vamos deixar dessa maneira mesmo, europeu ocidental. E lembrando da nossa sequência de passos de ETL, extrair, transformar e carregar, nós não vamos utilizar o botão de carregar e vamos em transformar dados. Lembre-se da dica que é sempre interessante a gente passar pelo Power Query para verificar se as configurações dessa base realmente estão corretas, principalmente em relação ao tipo de dados de cada coluna, que pode interferir futuramente no seu relatório. Se a gente observar, a coluna data da exportação já está com o formato correto, que é o tipo data, que faz sentido para a gente. A coluna quantidade em quilogramas apareceu como número inteiro, representado pelo 1, 2, 3, porque todos os dados dessa coluna não têm, aliás, nenhum dado dessa coluna possui casas depois da vírgula. Mas seria interessante que a gente colocasse o tipo decimal, porque caso futuramente apareça alguma quantidade em quilogramas fracionada com essas casas decimais, o Power BI futuramente vai arredondar para cima ou para baixo, dependendo dessas casas decimais, esse seu valor. E nos cálculos isso pode fazer diferença, principalmente com a quantidade maior de valores que você vá tendo ao longo do tempo. Portanto, vou clicar no 1, 2, 3 e vou trocar para número decimal. Vou substituir a atual, porque eu quero simplesmente atualizar o código da etapa tipo alterado, eu não quero criar uma etapa separada. Na coluna FOB, nós temos uma questão parecida. Também veio reconhecida como número inteiro e a gente teria esse problema de futuramente, se aparecerem valores de exportação, valores unitários de exportação com casas decimais, esses valores seriam arredondados, prejudicando o cálculo no longo prazo. Quando a gente clica no 1, 2, 3, a gente percebe que um dos tipos de dados possíveis é chamado de número decimal fixo, e ele tem um símbolo de moeda. Porém, nesse caso, nós não vamos utilizar esse tipo decimal fixo. Ele é um tipo de dado que está associado com moeda. Apesar de não aparecer o formato, o símbolo de moeda aqui no Power Query, isso só aparece no Power BI posteriormente, a gente não vai utilizar porque ele traria a moeda padrão do Power BI de acordo com o idioma do seu sistema. No meu computador, o idioma padrão é o português, então seria formatado como o real brasileiro. No nosso caso, a interpretação é que é um valor em dólar. Então, por enquanto, nós vamos deixar como um decimal comum. Para mais detalhes a respeito da diferença entre o valor decimal
e o decimal fixo, acesse os materiais extras que nós temos no treinamento. Perceba que as últimas 4 colunas estão configuradas com o tipo ABC, que representa texto, e já é o tipo adequado. A respeito do Power Query, continuando a explorar um pouco mais as características dessa ferramenta, ele tem um detalhe que é interessante. A princípio, ele não utiliza necessariamente todas as linhas da sua base de dados original. Ele pega uma amostra das 1000 primeiras linhas para que você faça as alterações necessárias. Até por conta disso, de pegar apenas essa amostra, é que o Power Query consegue ser tão eficiente ao trabalhar com bases mais extensas, com mais registros, por justamente não fazer esse processo de carregamento completo. Um outro detalhe é que, à medida que você vai fazendo alterações na sua base de dados, por exemplo, se eu excluo a coluna exportação, vou clicar com o botão direito nela e vou remover. Como nós vimos anteriormente, essa etapa é gravada. Mas, se por acaso eu fiz alguma etapa incorreta, que não era o desejado, por exemplo, eu vim aqui e excluí também a coluna produto. Eu não tenho a opção de desfazer essa etapa com o Ctrl Z pelo atalho ou por aquela setinha de voltar, igual a gente tem em outras ferramentas da Microsoft. Aqui no Power Query, ou você fecha a etapa com esse xizinho vermelho no painel de etapas aplicadas, para desfazer essa etapa, e aí você faz da maneira correta, ou então, se você conhece a linguagem M, é possível alterar diretamente pela barra de fórmulas. Vou voltar atrás aqui, nessa remoção de colunas, e aí a gente tem a nossa base como ela estava anteriormente. Feitas as alterações de tipo, que são as únicas modificações que a gente vai precisar aqui, na verdade, nós vamos em Página Inicial e depois Fechar e Aplicar. Aí sim, quando a gente clica em Fechar e Aplicar, ele vai aplicar as alterações em todas as linhas da sua base de dados, além daquelas 1000 primeiras linhas que o Power Query usa como exemplo. Enquanto ele está carregando, você consegue ter algumas informações do processo, tamanho da base, quantidade de linhas carregadas. Depois de um tempo, a nossa base vai aparecer à disposição no painel de campos à direita do Power BI. Lembrando que antes que a gente possa construir os nossos indicadores, criar os nossos primeiros visuais, é interessante acessar o ambiente de dados, segundo o ícone à esquerda da nossa tela, como está indicado pela seta vermelha, para verificar aí sim a formatação dos nossos dados, que, como nós vimos nas aulas anteriores, é a maneira como esses dados são exibidos no nosso relatório. Mais uma vez, a coluna de data veio com esse padrão mais completo. Porém, como nós não vamos utilizar esse dado diretamente no nosso relatório, vamos ganhar um pouco de tempo e pular essa formatação. Mas só lembrando, é só selecionar a coluna de data, acessar a guia Ferramentas de Coluna e escolher o formato de data desejado. A coluna quantidade não precisa de nenhuma formatação, nós vamos direto para a coluna Valor FOB. Selecionamos a coluna, clicamos na setinha ao lado do cifrão, também na guia Ferramentas de Coluna, vamos na seta, e, como é em dólar, vamos escolher o idioma inglês dos Estados Unidos. Agora sim, temos os nossos valores em moeda padronizados, com 2 casas decimais, igual a gente está acostumado, inclusive com o símbolo de moeda. Nós não vamos configurar as outras colunas. Lembra que no último projeto, nós definimos a categoria de dados para a coluna de localização, mas aqui nós não vamos criar um mapa. O nosso objetivo, o nosso foco vai ser outro. Então, podemos deixar dessa maneira. Com isso, a gente finaliza o processo de ETL e também a formatação dos nossos dados. Na próxima aula, a gente vai dar início à etapa de cubo de dados, criando os nossos indicadores e os visuais do nosso relatório. Até lá!